Parte 6, capítulo 5, parte 2, de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 6, capítulo 5, parte 2. Nova vitória desastrosa. Nos flancos de Canudos. Triunfos pelo telégrafo. No meio desta confusão desastrosa, o comandante em chefe resolveu que se guardasse a posição conquistada. O alvitre impunha-se por si, inflexivelmente. Mais uma vez, no fim de uma arremetida violenta, a expedição se via adstrita a estacar, encravando-se em situação insolúvel. Eram por igual impossíveis o avançamento e o recuo. Imobilizou-se ao cair da tarde, numa ourela estreita do arraial, uma quinta parte deste, limitando-o pelo levante, na larga coxilha expandida de norte a sul e descendo em declive para a praça. As casas que ali se erigiam, menos unidas que as demais, tinham data recente. Canudos, no seu crescimento surpreendedor, desbordara da depressão em que se formara para o viso das colinas envolventes. A tropa ocupara um desses subúrbios. A cidadela propriamente dita, com a sua feição original e bárbara, não fora, a bem dizer, atingida. Ali estava, perto, em frente, ameaçadoramente, sem muros, mas inexpugnável, pondo diante da invasão milhares de portas, milhares de entradas abertas para a rede inextricável dos becos tortuosos. Mas não se podia ultrapassar o esforço temerário feito. A linha avançada dos corpos que mais se tinham adiantado firmou-se definitivamente. Numa grota profunda que drenava os flancos da favela, na extrema esquerda, entrincheirou-se o 5º de polícia, distendendo-se até a borda direita do vaza-barris, onde se ligava ao 26º de infantaria. Este, por sua vez, desdobrando-se, ia unir-se na margem oposta ao 5º de linha, junto ao cemitério. Seguiam-se sucessivamente o 25º nos fundos da Igreja Velha, o 7º paralelamente à face oriental da praça, e depois o 25º, o 40º e o 30º, entranhando-se num dédalo de casebres para o norte. Inflectindo deste ponto à retaguarda, a linha, com as forças desenvolvidas do 12º, 31º e 38º, encurvava-se, convexa, afastando-se do casario e guardando o flanco direito do acampamento, onde ficou o quartel-general, na vertente oposta, protegido pelo 14º, 32º, 33º e 34º batalhões e pela ala de cavalaria. O resto do dia e grande parte da noite empregaram-no na construção dos entrincheiramentos, blindando-se de tábuas ou pedras as paredes das casas, ou escolhendo-se raros pontos menos enfiados pelos projetis. Estes trabalhos impunham os máximos resguardos. Os expedicionários entalavam-se numa ilharga do arraial e o inimigo vigiava-os, implacável. Afrouxara a fuzilaria, mas para recair na praxe costumeira das tocaias. Em cada frestão de parede insinuava-se um cano de espingarda e um olhar indagador. Cada passo do soldado fora do ângulo de uma esquina era a morte. Começou-se a sentir o império de uma situação mais incômoda que a anterior, da favela. Ali havia, ao menos, a esperança do assalto e da vitória. Desprezava-se ainda o adversário, que só revidava de longe entre ciladas. Agora, nem este engano restava. O jagunço ali estava, indomável, desafiando um choque braço a braço.
não o atemorizara a proximidade dos contendores, profissionais da guerra, que lhe enviavam as gentes das terras grandes. Eles estavam-lhe, agora, ao lado, a 2 passos, acotovelando-o, acolhidos sob os mesmos tetos de taipa e aumentando, de repente, em poucos minutos, de 3.000 almas a população do lugarejo sagrado. Mas não lhe haviam modificado sequer o primitivo regime. Ao empardecer do dia, o sino da igreja velha batia calmamente a Ave Maria, e logo depois, do seio amplíssimo da outra, ressudava o salmear merencório das rezas. Toda a agitação do dia fora como incidente vulgar e esperado. No entanto, a expedição atravessara violentíssima crise. Tivera cerca de 1.000 homens, 947, entre mortos e feridos, e estes, com os caídos nos recontros anteriores, reduziam-na consideravelmente. Impressionavam-na, ademais, os resultados imediatos do acometimento. 3 comandantes de brigadas, Carlos Teles, Serra Martins e Antonino Neri, que viera à tarde com a 7ª, estavam fora de combate. Numa escala ascendente, avultavam baixas de oficiais menos graduados e praças. Alferes e tenentes haviam, com desassombro incrível, malbaratado a vida em toda a linha. De alguns citavam-se depois os arrojados lances. Cunha Lima, estudante da Escola Militar de Porto Alegre, que, ferido em pleno peito numa carga de lanceiros, concentrara os últimos alentos no último arremesso da lança, caindo em cheio sobre o inimigo, feito um dardo. Vanderlei, que, precipitando-se a galope pela encosta aspérrima da última colina, fora abatido ao mesmo tempo que o cavalo, no topo da escarpa, rolando por ela abaixo, em queda prodigiosa de titã fulminado. E outros, baqueando todos valentemente, entre vivas retumbantes à república, haviam dado à refrega um traço singular de heroicidade antiga, revivendo o desprendimento doentio dos místicos lidadores da média idade. O paralelo é perfeito. Há nas sociedades retrocessos atávicos notáveis. E entre nós, os dias revoltos da República tinham imprimido, sobretudo na mocidade militar, um lirismo patriótico que lhe desequilibrara todo o estado emocional, desvairando-a e arrebatando-a em idealizações de iluminados. A luta pela República e contra os seus imaginários inimigos era uma cruzada. Os modernos templários, se não envergavam a armadura debaixo do hábito e não levavam a cruz aberta nos copos da espada, combatiam com a mesma fé inamolgável. Os que daquele modo se abatiam à entrada de Canudos tinham todos, sem excetuar um único, colgada ao peito esquerdo, em medalhas de bronze, a efígie do marechal Floriano Peixoto, e, morrendo, saudavam a sua memória com o mesmo entusiasmo delirante, com a mesma dedicação incoercível e com a mesma aberração fanática com que os jagunços bradavam pelo bom Jesus misericordioso e milagreiro. Ora, esse entusiasmo febril, à parte as precipitações desastrosas decorrentes, no dia 18 de julho foi a salvação. Uma tropa exclusivamente robustecida pela disciplina, que se desorganizasse daquela maneira, estaria perdida. Mas os soldados rudes, em cujo ânimo combalido penetravam desalentos e incertezas, imobilizaram-se sob o hipnotismo da coragem pessoal dos chefes, ou dominados pelo prestígio de oficiais que, gravemente feridos, alguns mal sustendo a espada, avançavam em cambaleios para as linhas de fogo, moribundos e desafiando a morte. Ficaram de algum modo sitiados
entre eles e os jagunços. A noite de 18 de julho, contra a expectativa geral, passou em relativa calma. Os sertanejos, por sua vez, claudicavam. No ânimo do chefe expedicionário pairara o temor de um assalto noturno, para o qual não havia reação possível. As frágeis linhas de defesa, ainda quando não fossem rotas por qualquer dos seus pontos, podiam ser envolvidas pelos lados e postas entre dois fogos e contidas na frente pelo arraial impenetrável, seriam facilmente destruídas. A situação, porém, resolvera-se pela inércia dos adversários. No dia subsequente, uma linha de bandeirolas vermelhas, feita de cobertores reiunos, demarcava um segmento de cerco diminutíssimo, 1/5 da periferia enorme do arraial. Mal fechava pelo levante. Nesta banda mesmo estava em claro a extrema-direita, do mesmo modo que à esquerda, entre as vertentes da favela e os primeiros sulcos do arraial da Providência, onde jazia o corpo policial, se via um largo espaço livre. Para se ultimar a circunferência, fazia-se mister um traçado que, prolongando-se para a direita em cheio ao norte, inflectindo depois para oeste, ladeando o rio e acompanhando-o na sua curvatura para o sul, galgando as ondulações maiores do solo do primeiro socalco das serras do Calumbi e do Cambaio, volvesse finalmente a leste pelo esporão dos Pelados, um circuito de 6 quilômetros aproximadamente. Ora, a expedição, reduzida a pouco mais de 3.000 homens válidos, centenares dos quais se removiam à guarda da favela, não poderia ajustar-se a tão ampla cercadura, mesmo que lhe a permitisse o adversário. A paralisação temporária das operações impunha-se inevitável, resumindo-se na defesa da posição ocupada, até que maiores reforços facultassem novos esforços. O general Arthur Oscar avaliou então com segurança o estado das coisas. Pediu um corpo auxiliar de 5.000 homens e curou de dispositivos para garantir a força que triunfara de maneira singular, a pique de uma derrota. Estava, depois de mais um triunfo, na conjuntura torturante de não poder arriscar nem um passo à frente, nem um passo atrás. Oficialmente, as ordens do dia decretavam o começo do sítio. Mas, de fato, como sempre sucedera desde 27 de junho, a expedição é que estava sitiada. Tolhia o arraial a oeste. Ao sul, os altos da favela fechavam-se-lhe, atravancados de feridos e doentes. Para o norte e o nascente, se desenrolava o deserto impenetrável. A área da sua ação, aparentemente, aumentara. 2 acampamentos distintos pareciam denotar mais larga movimentação, liberta da construção de trincheiras envolventes. Esta ilusão, porém, extinguiu-se no próprio dia do assalto. Os cerros, varridos a cargas de baionetas poucas horas antes, figuravam-se de novo guarnecidos. As comunicações com a favela tornaram-se logo dificílimas. Tombavam, novamente baleados, os feridos que para lá se arrastavam. E um médico, o doutor Tolentino, que na tarde do combate dali descera, caíra gravemente ferido na ribanceira do rio. A travessia no campo conquistado fez-se problema sério aos conquistadores. Por outro lado, os que haviam invadido o breve trecho do arraial copiavam, linha a linha, a reclusão que antes observavam nos jagunços. Como estes, apinhavam-se nos casebres ardentes como fornos, ao reverberar dos meios-dias mormacentos, e jaziam, horas esquecidas, olhos enfiados pelas rachas das paredes, caindo escandalosamente na mesma guerrilha de tocaias, sondando com as vistas o casario e disparando as espingardas todas a um tempo, 100, 200, 300 tiros, contra um vulto, um trapo qualquer percebido de relance,
indistinto e fugitivo, ao longe, no torvelino dos becos. Distribuída a última ração, 1 litro de farinha para 7 praças e um boi para um batalhão, restos do comboio Salvador, era-lhes impossível preparar convenientemente a refeição escassa. Um fio de fumo branqueando no teto de barro da choupana era um chamariz de balas. À noite, um fósforo aceso punha fogo a rastilhos de descargas. Os jagunços sabiam que podiam fulminar dentro dos casebres, frágeis anteparos de argila, os moradores intrusos. O coronel Antonino Neri fora ferido justamente quando, depois de atravessar com a sua brigada a zona perigosa e aberta do combate, se acolhera a um deles. Casamataram-nos então. Espessaram-lhes as paredes com muros interiores de pedras, ou revestiram-nas de tábuas. E assim mais garantidos, atravessando grande parte do dia de bruços sobre os jiraus, olhares rasantes pelos esvãos do colmo, dedos enclavinhados nos fechos da espingarda, os vitoriosos, cheios de sustos, tocaiavam os vencidos. Sobre o quartel-general, centralizado pela barraca do comandante em chefe, na vertente oposta, os projetis passavam inofensivos, repelidos pelo ângulo morto da colina. E aquele teve, durante todo o correr da noite, que lhe fechara a jornada trabalhosa, passando-lhe em sibilos ásperos sobre a tenda, os respingos nos tiroteios que se renhiam do outro lado com as linhas avançadas. Os comandantes destas, tenentes-coronéis Tupi Caldas e Dantas Barreto, destemerosos ambos, sentiam-se, todavia, na iminência de um desastre, compreendendo que um passo à retaguarda em qualquer ponto da linha central lhes seria a perdição total. Porque esta preocupação de uma catástrofe próxima, iniludível, ninguém a ocultava. Deduzia-se irresistivelmente na sequência de anteriores sucessos. Impunha-se. Durante muitos dias, dominou todos os espíritos. Um inimigo habituado à luta regular, que soubesse tirar partido de nossas desvantagens táticas, não teria certamente deixado passar esse momento, em que a vingança e a desforra teriam a consequência da mais requintada selvageria. Mas o jagunço não era afeito à luta regular. Fora até demasia de frase caracterizá-lo inimigo, termo extemporâneo, esquisito eufemismo, suplantando o bandido famigerado da literatura marcial das ordens do dia. O sertanejo defendia o lar invadido, nada mais. Enquanto os que lhe ameaçavam permaneciam distantes, rodeava-os de ciladas que lhes tolhessem o passo. Mas quando eles, ao cabo, lhe bateram as portas e arrombaram-lhe a coices de armas, aventou-se-lhe, como único expediente, a resistência a pé firme, afrontando-os face a face, adstrito à preocupação digna da defesa e ao nobre compromisso da desforra. Canudos só seria conquistado casa por casa. Toda a expedição iria despender 3 meses para a travessia de 100 metros que a separavam do ábside da Igreja Nova. E no último dia de sua resistência inconcebível, como bem poucas idênticas na história, os seus últimos defensores, 3 ou 4 anônimos, 3 ou 4 magros titãs famintos e andrajosos, iriam queimar os últimos cartuchos em cima de 6.000 homens. Aquela pertinácia formidável começou no dia 18 e não fraqueou mais. Terminara o ataque, mas a batalha continuou, interminável, monótona, aterradora, com a mesma intercadência espelhada na favela, difundida em tiros que sulcavam o espaço de minuto a minuto, ou tiroteios alastrando-se furiosamente por todas as linhas, em arrancos súbitos, repentinos combates de quartos de hora, prestes travados,
prestes desfeitos, antes que terminassem as notas emocionantes dos alarmas. Esses assaltos subitâneos, intermeados de longas horas de repouso relativo, traduziam sempre uma inversão de papéis. Os assaltantes eram, por via de regra, os assaltados. O inimigo encantoado é quem lhes marcava o momento angustioso das refregas, e estas surgiam sempre de chofre. Noite velha, às vezes, quebrando um armistício de minutos que os soldados da vanguarda aproveitavam para descanso ilusório, cabeceando abraçados às carabinas, um foguetão acendia, recheando asperamente, feito um rasgão no firmamento escuro. E à sua luz fugaz viam-se as cimalhas das igrejas debruadas de uma orla negra e fervilhante. O combate feria-se na treva, aos fulgores intermitentes das fuzilarias. Outras vezes, contra o que era de esperar, era ao romper do dia, em plena manhã esplendorosa e ardente, que os jagunços acometiam desassombradamente, às claras. Um diário minucioso da luta naqueles primeiros dias lhe patenteia o caráter anormalmente bárbaro. Esbocemo-lo em traços largos até o dia 24 de julho, apenas para definir uma situação que daquela data em diante não se transmudou. Dia 19. A fuzilaria inimiga principia às 5 horas da manhã. Prossegue durante o dia. Entra pela noite adentro. O comandante da primeira coluna, para revigorar a repulsa, determina a vinda de mais 2 canhões Krupps que estavam na retaguarda, a fim de serem assestados à noite. Às 12h30 foi ferido, em seu acampamento, dentro de um casebre onde descansava numa rede, o comandante da 7ª Brigada. Às 2 horas da tarde, depois de apontar e disparar o canhão da direita para uma das torres da Igreja Nova, morre, trespassado por uma bala, o tenente Tomás Braga. À tarde, descem com dificuldade da favela algumas reses para alimento da tropa. A boiada dispersa-se, fustigada a tiros ao atravessar o vaza-barris, sendo a custo reunida, perdendo-se algumas cabeças. Ao toque de recolher, os jagunços investem contra as linhas, perdurando o ataque até às 9h30 e continuando frouxo daí por diante. Resultado, um comandante superior ferido, um subalterno morto, 10 ou 12 praças fora de combate. Dia 20. O acampamento é subitamente atacado quando as cornetas de todos os corpos tocam a alvorada. Tiroteios durante o dia todo. Consegue-se assestar apenas um dos canhões reconduzidos, ao mesmo número de baixas da véspera, um soldado morto. Dia 21. Madrugada tranquila. Poucos ataques durante o dia. Os canhões da favela bombardeiam até a boca da noite. Dia relativamente calmo. Poucas baixas. Dia 22. Sem aguardar a iniciativa do adversário, a artilharia abre o canhoneio às 5 horas da manhã, provocando o revide pronto e virulento de atiradores encobertos nos muros das igrejas. São penosamente conduzidos do campo da ação para o acampamento da favela os últimos feridos. Segue em reconhecimento pelas cercanias o tenente-coronel Siqueira de Menezes. Ao voltar, declara estar o inimigo muito forte e que muito poucas casas de canudos estão em nosso poder, atenta à comparação com o número das que formam o povoado. Somente à noite se torna possível distribuir parcas rações de gêneros aos soldados da linha da frente, o que foi impossível fazer durante o dia pela vigilância dos antagonistas. Às 9 horas da noite, assalto violento pelos 2 flancos. Resultado, 25 homens fora de combate. Dia 23. Alvorada tranquila. Repentinamente, 1 hora depois, às 6 horas da manhã, os jagunços, depois de um movimento contornante despercebido, caem impetuosamente sobre a retaguarda do campo de batalha. São repelidos pelo 34º Batalhão e Corpo Policial, deixando 15 mortos,
uma cabocla prisioneira e um surrão de farinha. À noite, tiroteios cerrados. Os 3 canhões deram apenas 9 tiros por falta de munições. Dia 24. Começou o bombardeio ao levantar do sol. O povoado, contra o costume, suporta-o sem réplica. Os shrapnels da favela caem lá dentro e estouram como se batessem numa tapera deserta. Durante largo tempo, trucida-o o canhoneio impunemente. Às 8 horas, porém, ouvem-se alguns estampidos, raros à direita, e logo depois são assaltados os canhões daquele flanco. Enreda-se o conflito braço a braço, carabinas abocadas aos peitos, e generaliza-se num crescendo apavorante. Vibram de ponta a ponta dezenas de cornetas. Toda a tropa forma para a batalha. O ataque visava cortar a retaguarda da linha da frente. Um movimento temerário. Cortando-a, cairiam sobre o quartel-general e poriam os sitiantes entre 2 fogos. Era um plano de Pajeú, que, tendo deposto os demais cabecilhas, assumira a direção da luta. Esse assalto durou meia hora. Os jagunços repelidos, porém, volveram minutos depois, outra vez sobre a tropa, arremetendo com maior arrojo sobre a direita. A custo repelidos, recuam até as primeiras casas não conquistadas, de onde reatam o tiroteio, cerrado, contínuo. Tombam o comandante do 33º, Antônio Nunes Salles, e muitos oficiais e praças. Ao meio-dia, cessa a agitação. Súbito silêncio desce sobre os 2 campos. À 1 hora, novo assalto, mais impetuoso ainda. Formam-se todos os batalhões. Era como a oscilação de um ariete. A nova pancada percutiu, insistente, nas linhas do flanco direito. O impetuoso Pajeú baqueia, mortalmente ferido. Tombam do nosso lado muitos combatentes, entre os quais, morto, o tenente Figueira, de Taubaté. Feridos, o comandante do 33º, o capitão Joaquim Pereira Lobo, e muitos oficiais. A fim de distrair o inimigo, o comandante em chefe determina que atirem os corpos do flanco esquerdo, ainda não investidos. A força toda descarrega as armas contra o arraial. Segue em acelerado uma metralhadora para reforçar a direita. Atroam no alto todas as baterias da favela. Repele-se o inimigo. À noite, tirotear constante até a madrugada. No dia 25, nesse dia, como nos outros, as mesmas cenas, pouco destoantes, imprimindo na campanha uma monotonia dolorosa. Os entrincheiramentos da linha de cerco faziam-se nesse intermitir de combates, e somente à noite podia ser distribuída a refeição insuficiente aos soldados famintos, ou conseguiam estes, ajoujados de cantis e marmitas, arriscar a tentativa heróica de alguns passos até às cacimbas do vaza-barris, buscando a água que lhes mitigasse a sede longamente suportada. Iam-se assim os dias. Esses fatos chegavam às capitais da República e dos estados inteiramente baralhados. Do exposto, pode bem inferir-se que era isto inevitável. Quando os próprios lidadores mal rastreavam, na discordância dos sucessos, um juízo qualquer sobre a própria situação, é natural que os que atentavam de longe para o drama imerso na profundura dos sertões desandassem em conjecturas sobre instáveis falsas. Falou-se a princípio na vitória. A travessia de Cocorobó, anteriormente sabida, pressagiava que o exército houvesse abatido de um salto os rebeldes. Notícias esparsas, provindas do campo de ação, ou telegramas incisivos, marcavam, além disso, a luta, um desenlace em 3 dias. Volvidos, porém, 15, patenteou-se a inanidade de esforços dos que se haviam entrado no capricho de fantasiar triunfos. Viu-se que os jagunços haviam mais uma vez vingado o círculo cortante das baionetas, de sorte
que, enquanto a expedição se exauria no ermo da favela e ia tombar, exaurida por uma sangria profunda, num trecho de Canudos, a opinião nacional, pela imprensa, extravagava, balanceando as mais aventurosas hipóteses que ainda saltaram dos prelos. O espantalho da restauração monárquica negrejava de novo no horizonte político atroado de tormentas. A despeito das ordens do dia em que se cantava a vitória, os sertanejos apareciam como os chouans depois de Fontenay. Olhava-se para a história através de uma ocular invertida. O bronco Pajeú emergia com o facies dominador de Châtellerault. João Abade era um charrete de chapéu de couro. Depois do dia 18, a ansiedade geral cresceu. A notícia do acometimento, como a dos anteriores, principiando num entoar de vitória, descambava depois, a pouco e pouco, recortando-se de lancinantes dúvidas até quase a convicção de uma derrota. Chegavam, todavia, da zona das operações, telegramas paradoxais e deploravelmente extravagantes. Calcavam-se numa norma única: bandidos encurralados, vitória certa, dentro de 2 dias estará em nosso poder a cidadela de Canudos, fanáticos visivelmente abatidos. Mais verídicos, porém, começaram, desde o dia 27 de julho, a seguir para o litoral, demandando à capital da Bahia os documentos vivos da catástrofe. Fim do capítulo 5.